Olá, sejam bem-vindos no canal. Sou doutora Larissa Gonçalves, sou médica e estou aqui para falar para vocês sobre 5 sintomas que podem simular um infarto, você pode estar infartando e não sabe. Então vamos cuidar. Nem sempre o infarto agudo do miocárdio é uma doença que vai dar um diagnóstico claro. Aquela dor forte no peito, com irradiação do braço esquerdo. Nem sempre acontece isso. Existem algumas situações que você pode estar tendo um infarto e não sabe. Vamos falar sobre isso. Fique comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com quem você ama. Cuidar do próximo é muito importante. Vamos falar de 5 sintomas que podem ser um infarto e você não sabe. Vamos lá, vamos falar sobre isso nesse vídeo. O infarto é uma doença que atinge o coração e você pode ter morte súbita. Então temos que ter grande atenção sobre esses sintomas. Nem sempre a dor cardíaca, ela vai ser aquela opressão ofegante e dor no braço esquerdo. Às vezes ela pode vir disfarçada e é sobre esses sintomas que nós temos que ficar alertas, tá bem? Então, quais são os sintomas que podem deixar que você pode estar infartando? Idoso, mulheres acima de 65 anos, homens acima de 65 anos, mulheres acima de 72 anos, com cansaço extremo de uma hora para outra, precisa levar no médico para fazer um diagnóstico, fazer exames e avaliar se não é infarto. Então, a fadiga extrema pode ser um sintoma de infarto. Outro sintoma, presença de dor abdominal. Estava muito bem, começou a ter uma dor abdominal, uma dor seca, que dá um desconforto, que não passa, que não está associada com nada, associando todo o outro quadro clínico da paciente, a idade, os sintomas gerais, pode ser um sintoma de infarto. Então, primeiro, fadiga extrema. Segundo, dor abdominal não característica de forma difusa. Terceiro sintoma que pode simular o infarto, sudorese extrema. A paciente começa a suar frio, sem dor no peito, sem nada. Somente uma sudorese extrema, estava bem, começa a ter sintomas de sudorese. Temos que investigar infarto. Desconforto nas costas, tá? Com uma leve radiação no peito, no braço, mas com dor associada a essa irradiação nas costas. Pode ser outro sintoma de infarto, temos que ficar em alerta. De 20% a 45% dos infartos, ele é de forma silenciosa. O infarto ele só vai dar uma dor torácica com opressão bem característica quando pegar as coronárias anteriores, os troncos maiores das coronárias. Existem algumas artérias menores que pode estar obstruído e você não ter dor. Um outro sintoma que pode ser característico de infarto, sintoma de azia, má digestão, uma irritação gástrica. Também temos que ter alerta a esses quadros clínicos que podem ser sinais de um infarto silencioso. Vamos recapitular para você ver se entendeu. Fadiga extrema em paciente idoso, de forma súbita, dor abdominal que não tem característica de outros, uma dor inconstante, que não está associada à diarreia, nem à obstrução intestinal, à constipação. Sudorese, começar a suar frio do nada, a pessoa começa a ter sudorese, um suor frio, uns calafrios, tem que ser avaliado. Mal-estar com dor nas costas, uma leveza, um mal-estar com uma radiação para as costas. E sintomas gástricos, de irritação gástrica, gastrite, azia, pode não estar associada a um quadro gástrico, e sim ao infarto, porque o infarto, quando pega artérias menores, pode ter outros sintomas. Então é muito importante você consultar um médico, principalmente se precisar, vá a um pronto-socorro se você está tendo
esses sintomas, e o sintoma clássico então nem se fala. Ao chegar ao pronto-socorro é muito importante conversar com o médico para poder fazer o diagnóstico, fazer um eletro, tá? Nós temos que fazer um eletro, que é um exame aqui para poder avaliar as ondas cardiológicas e alguns outros exames laboratoriais, né? E dependendo do quadro clínico, então o médico vai fazer o diagnóstico de infarto. Mas o mais importante, pessoal, é lembrar que o que acontece? O infarto é uma obstrução do músculo cardíaco. Então, uma parte daquele músculo vai morrer. Não significa que todo o coração vai parar, mas o infarto que pode, se não tratado, evoluir até para a morte súbita. Então, o problema do infarto é que há uma obstrução dessa artéria. E como é que acontece essa obstrução? São placas de ateroma, né, que vai romper. Com o passar da idade, a parede das artérias elas ficam mais endurecidas e placas podem se romper. E as placas, a gente está tendo uma vida normal e de repente essas placas se rompem. Então você vai ter um infarto agudo súbito se essa placa se romper em vasos maiores, nos troncos das coronárias. Tá? E vai depender uma série de avaliação clínica, pois se você tem uma circulação colateral que garante o suprimento sanguíneo, o infarto não vai ser tão extenso. Então tem várias características e vários critérios para isso. Obviamente nós temos que ter uma dieta equilibrada, porque essas placas de ateroma são placas que têm colesterol, que têm cálcio, que têm várias placas circulando no nosso organismo, dependendo da nossa dieta, da nossa atividade. E isso ele é muito importante porque essas placas elas podem circular normalmente e de repente, por algum motivo, uma placa se rompe. Quando a placa de ateroma se rompe, as plaquetas que estão dentro da circulação, elas vão tudo para aquele local lá para tentar inibir, fazer a ativação daquele processo inflamatório. As plaquetas, como defesa do nosso organismo, vão lá para inibir o processo de rompimento da placa. E elas se agregam ao redor da placa, formando um trombo. E esse trombo vai obstruir a artéria. Então, dependendo da artéria, pode ser um infarto extenso, pode ser um infarto clínico, com diagnóstico clássico, ou pode ser um subclínico, que é esse que passa de forma silenciosa. São sintomas silenciosos que podem levar ao infarto. E aqui fica uma atenção, uma dica importante: essa predisposição ao infarto pode acontecer lá na juventude. Crianças com uma dieta gorda, rica em gordura, pode levar à formação lá no seu sangue das placas de ateroma. E essa placa se romper só mais lá na idade adulta ou na velhice. É muito importante considerar a dieta e a sintomatologia. A dieta como forma de prevenção para o infarto e os sintomas silenciosos que podem levar ao infarto e você não sabe. De toda forma, você precisa consultar o médico mediante a qualquer sintoma para fazer o seu diagnóstico diferencial e evitar a morte súbita. E até o próximo vídeo.